Começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. OAB firma parceria com a entidade representativa de advogados britânicos. Dirigentes da Ordem defendem efetividade do judiciário sem prejudicar direito de defesa. Grupo de trabalho do CNJ conclui anteprojeto que regulamenta a cobrança de custas judiciais no país. Conselho Federal divulga calendário completo com as datas dos exames de ordem do ano que vem. E ainda, Programa de Educação Continuada atinge mais de 250 mil advogados em 2 anos. Tudo isso e muito mais, agora no programa OAB Nacional. Um plano de trabalho foi firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Law Society, entidade semelhante ao OAB no Reino Unido, para promover a troca de experiências e estreitar as relações entre as advocacias brasileira e britânica. Durante a visita ao Brasil, depois de assinado o protocolo com a OAB, a delegação britânica esteve reunida em audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Representantes da Law Society da Inglaterra e do País de Gales assinaram um protocolo de intenções com a Ordem dos Advogados do Brasil. O documento pontua as atividades que as duas entidades vão realizar a partir de agora. A ideia é aproximar as advocacias brasileira e britânica e oferecer oportunidades para projetos e eventos em conjunto, além de promover estágios para jovens advogados dos dois países. Estiveram presentes na assinatura do acordo o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, o presidente da Comissão de Relações Internacionais e membro vitalício da Ordem, César Brito, e membros da Law Society e do Bar Council, duas entidades que representam os advogados britânicos. É um plano de trabalho que vai tratar desse relacionamento mais próximo em termos de intercâmbio da advocacia brasileira com a advocacia do Reino Unido e também em algumas áreas muito importantes, como a questão dos direitos humanos, a questão da imigração é uma questão hoje que acontece no Brasil, mas acontece ainda na Europa, mais ainda. Há brasileiros que chegam na Europa e são impedidos de ir lá trabalhar, muitas vezes perseguidos, e é importante que a Ordem dos Advogados possa permitir que esses brasileiros que lá estão tenham algum atendimento. Então a Law Society e o Bar Council vão nos ajudar nesse sentido. E da mesma forma, nós aqui no Brasil também faremos o mesmo com os cidadãos ingleses. O grupo aproveitou a viagem a Brasília para visitar o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, os advogados ingleses destacaram a importância do acordo assinado. We have signed a memorandum of understanding with the OAB. To work together, the two professional bodies to work together, and we intend to develop links so that we can share information, so that we can develop joint human rights activities, so that we can develop business connections for the benefit of the experience that we can share between Brazilian lawyers and lawyers of England and Wales. We believe that with the increasing bilateral trade between Brazil and the United Kingdom, there will be need for increased cooperation between our professions. We believe that specifically in the area of international arbitration, we may have to offer cooperation. Equally, like the Law Society, we should be very pleased to assist Brazilian advocates to practice in the United Kingdom and equally to support young practitioners through placements with our barristers' chambers in London and throughout England. O presidente do Supremo Tribunal Federal aprovou a iniciativa da Ordem em proporcionar a visita da delegação ao Brasil com o propósito de assinar o acordo de cooperação. Vivemos numa sociedade globalizada, o intercâmbio institucional e profissional também é um intercâmbio que se faz necessário. O Brasil passou a ser um país atraente, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista também da vanguarda das ideias democráticas, e a OAB está associada no mundo inteiro à consolidação do processo democrático. Então é muito bom. E nós da Suprema Corte hoje experimentamos um momento glorioso de receber as duas instituições mais representativas da advocacia na Inglaterra, seja no plano preventivo ou consultivo, né, de um lado, seja no plano do contencioso,
E a Ordem dos Advogados do Brasil pelo seu grande presidente, notável presidente Alfi Cavalcante. Aires Brito acredita que o papel da Ordem dos Advogados do Brasil impressiona os advogados estrangeiros. Nosso sistema advocatício talvez seja único no mundo. Aqui a Ordem cuida do lado dito corporativo, que é sobretudo de defesa das prerrogativas da classe advocatícia, mas também cuida do lado institucional, como porta-voz da sociedade civil. Temos uma tradição muito bonita aqui no Brasil de identidade entre a sociedade civil e a Ordem dos Advogados. Tanto que a Ordem dos Advogados e as duas juntas, a OAB Federal e a atividade advocatícia em si, desfilam pelo texto da Constituição numerosas vezes e sempre superlativamente. A advocacia é tida pela Constituição como função essencial à jurisdição, função essencial à justiça enquanto sinônimo de prestação jurisdicional. A Constituição mesma cuida de assegurar aos advogados a inviolabilidade do exercício da profissão, recruta os advogados para participar obrigatoriamente de bancas de investidura de magistrados em cargos iniciais, vitalícios, cargos de carreira. A OAB Federal, Conselho Federal da OAB, está habilitado, o Conselho, pela Constituição para a propositura do controle de constitucionalidade no plano abstrato ou concentrado, com habilitação universal para qualquer tema de direito. Então isso eu acho que impressiona, sobremodo, as entidades congêneres no mundo todo, inclusive de Londres, pelo altíssimo prestígio que a nossa Constituição confere à atividade advocatícia no Brasil e às instituições que congregam os advogados. A presidente da Law Society observou que tanto a Inglaterra quanto o Brasil priorizam os direitos humanos. The commitment of your Supreme Court and no doubt the other courts to human rights, to the rule of law, is a great similarity with our Supreme Court, with our judiciary. These are universal values and very important across the world. O relacionamento internacional da advocacia é muito importante para o nosso país. É importante que todos os nossos irmãos do mundo inteiro conheçam a realidade brasileira. É importante que conheçam que aqui se vive efetivamente uma democracia. E é importante que saibam da importância da Suprema Corte em nosso país. O Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental na consolidação da democracia em nosso país. A instituição está cada dia mais forte. A sua independência, a sua autonomia, elas orgulham o povo brasileiro. Por isso, trazer os nossos irmãos ingleses para conhecer o funcionamento da nossa Suprema Corte e serem recebidos por esse brasileiro nordestino e ser humano e jurista que é Aires Brito, para nós é um orgulho muito grande. Temos certeza que eles saem daqui muito felizes de ver que o Brasil respira a democracia e que a justiça brasileira é o grande porto para que todas as pessoas recorrem quando seus problemas existem e para dar conteúdo social, ético e moral às liberdades tão duramente alcançadas na nossa Constituição. Você confere a seguir. Dirigentes da Ordem defendem efetividade do judiciário sem prejudicar o direito de defesa. E ainda, grupo de trabalho do CNJ conclui anteprojeto de lei que regulamenta a cobrança de custas judiciais no país. Daqui a pouco no programa OAB Nacional. A proposta de emenda constitucional, conhecida como PEC dos recursos, foi o assunto tratado em uma reunião entre dirigentes da Ordem e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer. A OAB quer contribuir para melhorar a efetividade do judiciário, sem que isso implique na adoção de medidas que possam prejudicar o amplo direito de defesa.
A quantidade de recursos existentes e o impacto disso no andamento dos processos em julgamento no Superior Tribunal de Justiça é uma questão que há muito tempo preocupa magistrados, advogados e sociedade. Por isso, dirigentes da OAB estiveram reunidos com o presidente do STJ para debater sobre o assunto. Não há dúvida que o STJ, por ser um único tribunal que aprecia essas demandas no âmbito de todo o país, ele acaba tendo uma sobrecarga de processos e uma demanda bem expressiva de recursos pendentes de julgamento. Isso causa apreensão na magistratura, causa apreensão no cidadão comum e também para os advogados. Os advogados têm interesse em que a justiça seja ágil. Um dos assuntos tratados entre a OAB e o STJ diz respeito à PEC número 209 de 2012, que está em tramitação no Congresso. A proposta de emenda à Constituição promete ser um mecanismo processual capaz de aliviar o grande volume de processos que chega ao Superior Tribunal de Justiça. Ela obriga a parte que pretende recorrer à Corte a demonstrar a importância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. Para o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, medidas isoladas não vão resolver o problema do volume de processos. É preciso que o papel da Justiça seja desempenhado em sua totalidade. Em primeiro lugar, essa questão não vai solucionar o volume de processos. É claro que sempre ajuda em havendo mais filtros para que se possa chegar aos recursos no STJ, vai diminuir certamente a demanda dentro do STJ. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é se buscar a justiça. O mais importante é se garantir o devido processo legal, a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, a Ordem está entendendo esse projeto como uma sugestão do Superior Tribunal de Justiça, está estudando esse projeto, mas não significa que concordemos. Na forma como está hoje, ele não poderá ser aceito para a advocacia. Vamos ter que ainda mais debater, discutir, para ver se há alguma possibilidade da advocacia brasileira contribuir para esse projeto no sentido de aperfeiçoá-lo e não impedir, não inibir que a parte tenha acesso à justiça. O problema da justiça é estrutural, não é a questão do recurso. Opinião compartilhada pelo vice-presidente da entidade. Ela precisa ser melhor discutida porque ela cria o critério da repercussão geral como critério de admissibilidade para o recurso especial. A preocupação que a advocacia tem é de que dificilmente um cidadão que tenha lá uma questão, às vezes que o aflige, uma questão ligada ao direito de família, uma questão ligada à guarda de filhos, algum tema dessa magnitude, que é a vida de uma pessoa, possa conseguir demonstrar para o tribunal que esse assunto tem a repercussão geral capaz de vencer o obstáculo da admissibilidade e chegar a ser apreciado pelo STJ. Então é preciso que a gente tenha a dimensão deste problema, porque a justiça ela aprecia valores humanos, vidas humanas, sentimentos, propriedade, a questão da família. Então são questões complexas que precisam ser bem dimensionadas. A Ordem também entende que é fundamental preservar o recurso, que é um instrumento legítimo que integra o preceito de amplo direito de defesa e é uma das formas de trazer a justiça para mais perto do cidadão. Nós temos que pensar que a justiça é um poder que decorre da organização do Estado para servir o cidadão. Se nós tivermos essa boa concepção, nós precisamos entender, e isso passa a compreensão de que o ser humano, o cidadão, é que está no centro das atenções da justiça. Sempre que nós estabelecemos algum mecanismo que diminui o acesso da justiça por parte do cidadão, nós estamos restringindo de alguma maneira um direito constitucional. Por isso é que nós devemos ter uma extrema preocupação com todas e quaisquer medidas que vêm sendo pensadas e que podem, de alguma maneira, reduzir o número de recursos, mas, por outro lado, podem sacrificar algum direito do cidadão. Além disso, a questão da efetividade da justiça deve ser melhor e amplamente discutida, e é fundamental que os advogados do país sejam ouvidos. Nós devemos ter, em primeiro lugar, a absoluta consciência de que o problema existe, mas que ele deve ser debatido amplamente com todos os segmentos da sociedade. Nós precisamos ouvir o cidadão brasileiro e especialmente ouvir os operadores do direito. Vamos conversar com o Ministério Público e principalmente com a advocacia, porque a advocacia é que faz o papel de levar ao Poder Judiciário aquela postulação do cidadão. Como imaginar
repensar o judiciário brasileiro, repensar o sistema recursal sem ouvir a advocacia brasileira. É absolutamente impossível. Se nós percorrermos esse caminho, a chance de errar vai ser muito grande. Foi concluída a versão final do anteprojeto de lei que estabelece normas para a cobrança de custas judiciais no país. O grupo de trabalho foi criado em janeiro do ano passado e promoveu diversas consultas públicas antes de examinar as sugestões ao anteprojeto de lei, que tem como objetivo promover a transparência e, no que for possível, a uniformização de todo o sistema de justiça brasileiro quanto à cobrança das custas judiciais. O conselheiro Jefferson Cravichinchen, representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça, é o coordenador do grupo de trabalho do CNJ, responsável por elaborar o anteprojeto de lei que fixa normas para a cobrança de custas pelo Poder Judiciário. Ele explica que as reclamações sobre a desigualdade das custas são antigas. O CNJ, desde a sua criação, ele recebeu inúmeras reclamações das ordens de advogados, diversas delas, seccionais, da federal, de particulares, de advogados, no sentido da disparidade das custas, o valor excessivo, a forma de cobrança. Isso levou com que o CNJ, depois de julgar vários processos, entendesse que deveria remeter para a Comissão de Gestão de Pessoas e Eficiência Operacional para que realizasse um estudo. Esse estudo foi realizado pelo DPJ, Departamento de Pesquisas Judiciárias, onde se constatou diferenças enormes no Brasil. Para que você tenha uma ideia, as custas nos estados mais pobres, com menor IDH, são as mais caras do país. Onde os estados são mais ricos, com IDH alto, renda per capita alta, as custas são mais baratas. Se inferiu também de que as custas de segundo grau são muito baixas e que as custas de primeiro grau são muito altas. Isso faz com que se obstrua o acesso à justiça. Esse desconformismo das custas também levou a um aumento excessivo das concessões de assistência judiciária. O diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB integra o grupo de trabalho do CNJ. Miguel Cansado dá um exemplo da disparidade das custas. Como não há critérios, cada unidade da federação tem regramento próprio para estabelecer o valor das custas, não é? Para ficar no Centro-Oeste, o estado de Goiás e os estados que com ele são limítrofes, não é? Que fazem fronteira, tem valores absolutamente díspares, não é? Nós chegamos a exemplificar. No Supremo mesmo, numa execução de R$1 milhão, valor de mais de R$38 mil de custas em Goiás e em outras unidades vizinhas, R$980. Isso cria para o cidadão uma dúvida, não é? Uma insegurança mesmo com relação aos motivos até porque paga essas custas. O anteprojeto foi elaborado após ouvir todas as partes envolvidas nesse processo. Esse debate, nós durante 2 anos colhemos sugestões, percorremos o Brasil, fizemos audiências públicas e ainda será objeto, e já está sendo, de muitas críticas para corrigir o anteprojeto até que venha a se ter uma lei de custas uniforme para todo o Brasil. Não estabelecendo valores objetivos, valores absolutos, iguais em todas as unidades da federação, mas estabelecendo critérios que sejam claros para a sociedade e para a advocacia brasileira. O grupo realizou uma série de reuniões em 5 regiões do país, com os tribunais, com as ordens dos advogados da região. Nós realizamos também consulta pública, em que todas as pessoas puderam opinar. Nós remetemos então um anteprojeto a todas as seccionais da ordem, a OAB Nacional, a todos os tribunais para que eles opinassem. Isso então redundou num anteprojeto que será levado ao pleno do Conselho Nacional de Justiça para, após uma análise, se entender pertinente, remeter ao Supremo Tribunal Federal, que é quem pode remeter então, entendendo também necessária e pertinente essa legislação, às casas legislativas. Será uma legislação concorrente que parametrizará uma série de números, uma série de formalidades e comportamentos aos tribunais para que nós tenhamos da forma mais completa possível uma equalização do problema das custas no Brasil. O assunto é delicado e o objetivo foi encontrar uma solução adequada para as partes, advogados e tribunais. O estudo foi feito da forma mais democrática possível, se ouvindo todos os partícipes do problema, ou seja, os tribunais que arrecadam esses valores para sua mantença, os advogados, que são aqueles que administram esse problema, que é seríssimo no Brasil, e as partes, que é quem paga a conta. Disso foi tirado uma média do que é possível
do que seria até politicamente possível. O assunto é extremamente técnico, ele envolve inúmeros interesses, tanto da parte de quem paga, como dos advogados, como dos tribunais, e eu sei que entendo que é um assunto extremamente palpitante e polêmico, que redundará ainda em inúmeras discussões, mas o primeiro passo foi dado, ou seja, se colocou a mão na ferida para que se procure uma solução a esse problema que aflige a todos os jurisdicionados, aflige os advogados, aflige os tribunais e que leva os tribunais muitas vezes a agir de forma que veda o acesso à justiça. Sempre que se vai mexer, não é, num sistema de justiça, em algo que diz respeito ao funcionamento do sistema de justiça no Brasil, há polêmica. E ainda bem que há. Mas dessa polêmica é que se espera extrair um contexto positivo de uniformização do critério de cobrança de custas no Brasil. Ouvindo a advocacia, a própria sociedade, ouvindo ao Poder Judiciário nas diversas unidades da Federação, em todas as unidades da Federação, os tribunais, para que, ao final, o grande beneficiário seja o cidadão, porque é ele que paga e ele é o destinatário final e principal do trabalho do Poder Judiciário e de nós, advogados. Veja depois do intervalo. Conselho Federal divulga o calendário completo com as datas dos exames de ordem do ano que vem. E veja também, Programa de Educação Continuada da OAB atinge mais de 250 mil advogados em 2 anos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou o calendário completo com as datas de publicação de editais e realização das próximas edições do Exame de Ordem Unificado, incluindo o último exame deste ano e os 3 que serão realizados em 2013. É a primeira vez que a divulgação é feita com tanta antecedência. Com antecipação, os candidatos podem organizar os estudos e se preparar melhor para as provas. Agora ficou mais fácil organizar os estudos e escolher a melhor data para fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É que a OAB divulgou o calendário completo, com as datas dos editais e os dias dos próximos exames. Saber com antecedência o período de inscrição e as datas das provas é um alívio para os candidatos. Facilita bastante saber com antecedência a data das provas para a gente poder se programar melhor. E isso possibilita que os candidatos possam estabelecer um cronograma prévio de estudos. Eu achei muito bom esse calendário ser divulgado antes, porque a gente pode se programar e escolher uma data que seja mais benéfica para cada aluno, né? Eu vou fazer a próxima prova agora do ano que vem, a primeira. O calendário inclui os dias de divulgação dos editais e as datas das provas dos 3 exames de 2013 e ainda o cronograma do 9º exame de ordem, o último deste ano, cujo edital vai ser lançado em 12 de novembro. Apenas agora a gente conseguiu sedimentar e compartimentalizar cada uma das etapas. Então agora a gente já tem o tempo certo para cada uma dessas etapas, de forma que propiciou a gente programar as datas e programar com segurança para que se possa fazer o exame de ordem com qualidade e eficiência. De acordo com o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, a divulgação antecipada do calendário vai beneficiar, inclusive, quem se inscreve em concursos públicos. Ele vai saber quando serão realizados a primeira e a segunda etapa de cada um dos 3 exames. E mais que isso, a comunidade jurídica em geral, tendo conhecimento dessas datas, propiciará com que não sejam marcados para aqueles mesmos dias outros concursos. E aí possibilita para que o estudante, o acadêmico, o bacharel, ele possa se submeter ao exame de ordem, aquele que ainda não passou no exame de ordem, e também se submeter a concursos públicos por todo o país. Ele explica que a certeza das datas evitará alguns contratempos. Primeiro, é a incerteza que parava para o estudante. Quando vou fazer? Estou me formando e quando vai ser? Se eu perder essa oportunidade, quando terei outra? E segundo, a coincidência com concursos, onde previamente o candidato tinha sido inscrito e logo depois, marcou exame de ordem também, eu me inscrevi no exame de ordem e agora eu vou ter que optar para um deles. Isso ensejou até mesmo propositura de ações judiciais.
Thalita espera não precisar do calendário. É que ela aguarda o resultado da segunda fase do último exame. A futura advogada sabe bem a importância de ter as datas das provas da OAB definidas com antecedência. Isso é muito bom porque alunos, né, gostam, ainda mais nessa época de férias, gostam de programar viagens ou não. Então já com as datas já dá para se preparar melhor, inclusive adiar, anteceder viagens. A universitária acredita que o exame da ordem é fundamental para exercer a advocacia. Ele é muito importante para a vida profissional, porque ele mede os seus conhecimentos, de uma certa forma faz você relembrar todos os conhecimentos do curso, numa fase muito importante que é a do final do curso. Tiago é outro que também aguarda o resultado do 8º exame de ordem para colocar em prática a paixão pela advocacia. Meu projeto agora é advocacia mesmo, escritório e me aprofundar um pouco na área tributária. Isso é o que eu penso hoje, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o meu foco agora é advocacia mesmo, não é concurso público. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro vai realizar nos dias 5, 9, 23 e 30 de novembro o curso sobre políticas de drogas no Brasil. O evento será realizado no Rio de Janeiro, capital. As inscrições podem ser feitas através do e-mail emerge.daama@tjrj.jus.br. No dia 7 de novembro, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo vai promover o painel de debates Direito Administrativo do Investimento. O evento será realizado em São Paulo, capital. As inscrições podem ser feitas através do e-mail escritorioarroba.justinodeoliveira.com.br. No dia 12 de novembro, a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e o Instituto dos Advogados Brasileiros vão realizar o debate sobre o impacto do novo Código Processual Civil. O evento será realizado no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 21 3133 3369. O Programa de Educação Continuada da Ordem dos Advogados do Brasil atingiu cerca de 250 mil advogados em todo o país desde que foi criado há 2 anos. Segundo o levantamento, já foram realizados mais de 6 mil cursos entre presenciais, telepresenciais, pela internet e de pós-graduação. Números que revelam uma verdadeira revolução proporcionada pela atual gestão da OAB. Atualização profissional em tempo real para os advogados tanto das capitais quanto do interior do Brasil. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Educação Continuada. Manter o advogado informado, né? Instrumentalizá-lo a exercer a advocacia com eficiência, com ética, né, e com bastante profissionalismo. A Escola Nacional de Advocacia, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, alcançou o número de 380 unidades de transmissão em 25 estados para a realização de cursos jurídicos telepresenciais para os advogados brasileiros. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de antenas, são 66. Em seguida vem o Paraná, com 40, e em terceiro lugar, com 35 antenas, está o estado de São Paulo. Desde a instalação do Programa de Educação Continuada, com essa tecnologia de transmissão, cerca de 36 mil advogados assistiram a 2.225 cursos telepresenciais. Para o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, o Programa de Educação Continuada, que foi instalado em outubro de 2010, em apenas 2 anos de atuação, já alcançou números expressivos. Nós atingimos, desde o início do programa, a realização de 6.184 cursos, atendendo o número de 249.875 alunos em todo o Brasil, atendidos pelos cursos presenciais, ministrados pelas escolas superiores de advocacia de todos os estados brasileiros, através de salas de aulas instaladas nas sedes das seccionais e de diversas subseções do país. Cursos de pós-graduação, também presenciais, e agora, numa parceria com a Unisc, cursos telepresenciais via internet, cursos pós-graduação via internet.
além dos cursos telepresenciais já declinados nessa parceria com a ASP, dando este número, que é um número muito importante, que é motivo de muita euforia e muita no reconhecimento gratificante de ter realizado esse programa. Além dos cursos telepresenciais com aulas reproduzidas via satélite nas salas e antenas instaladas na sede de várias subseções da OAB, os advogados brasileiros também podem aprender pela internet. Já foram 199 cursos assistidos por quase 23 mil alunos. Os números são uma marca da atual gestão, que tem conseguido oferecer atualização profissional e propiciar acesso às principais modificações na doutrina, jurisprudência e na legislação. É um número bastante expressivo. Esse programa de educação continuada, inaugurado na nossa gestão, que já está hoje em mais de 350 unidades da Ordem dos Advogados do Brasil, no país inteiro, é algo que me traz uma alegria muito grande, porque a advocacia brasileira está se qualificando cada vez mais, se capacitando cada vez mais. São cursos de atualização que permitem o advogado do Norte, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, deste Brasil imenso, ter o mesmo tipo de oportunidades que tem um advogado que está numa grande capital, como aqui no Distrito Federal, como em São Paulo, as grandes capitais brasileiras. Portanto, é a advocacia buscando a sua capacitação, e a Ordem dos Advogados do Brasil proporcionando que o advogado brasileiro, em qualquer rincão desse país, possa ter acesso a esse tipo de informação e evoluindo cada vez mais na sua expertise para que ele possa defender bem o cidadão. Você vê no próximo bloco. Presidente Nacional da Ordem prestigia a posse dos novos ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. É o que você confere a seguir aqui no programa OAB Nacional. Até já! O direito de imagem, ele é um direito da personalidade, é um direito fundamental de qualquer cidadão. O direito de imagem acompanha o cidadão desde o momento do nascimento dele e vai ficar preso a ele até a sua morte. Inclusive, mesmo após a morte, caso tenda-se a violar esse direito de imagem, os herdeiros, os ascendentes, os descendentes poderão ajuizar medidas judiciais para proteger a boa imagem do cidadão. O direito de imagem abrange justamente a boa reputação, o bom nome da pessoa e a proteção mesmo aos caracteres físicos. Nós verificamos que as pessoas têm direito a que mesmo a sua imagem propriamente dita não seja explorada comercialmente sem a sua autorização. Então ele é um direito da personalidade, ele tem proteção específica no nosso ordenamento, além de uma proteção constitucional, o artigo 20 do Código Civil, no campo dos direitos da personalidade, tutelam o exercício desse direito. O direito da imagem hoje ele tem sido bastante vamos dizer assim, acionado perante o judiciário. Principalmente essas pessoas que têm o nome incluído indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, sobretudo consumidores por empresas de prestadores de serviço público. Isso tem sido bastante comum. Essas pessoas geralmente buscam o quê? A reparação moral, quando essa inclusão é feita de forma indevida por quê? Porque as pessoas têm, se não causarem essa agressão, elas têm direito a essa boa reputação que a Constituição e o Código Civil asseguram. Então, hoje é muito comum demandas em torno do direito de imagem. O mais comum mesmo são casos de inclusão indevida no SPC, no Serasa, de reparação de danos morais. Isso é o que a gente tem visto com maior frequência. Os pontos positivos é porque é um direito da personalidade, é um direito que merece ampla proteção. O direito de imagem é um direito que tem um resguardo especial, importante no quadro constitucional pós-Constituição de 88. Quais são os pontos negativos também? A frequência de demandas. Hoje existem várias demandas, às vezes as pessoas sequer tiveram a imagem abalada, não é qualquer transtorno que gera uma violação de direito moral, não é qualquer transtorno que gera uma violação
do direito da imagem, que coloque o nome em xeque, a boa reputação da pessoa, e as pessoas têm ajuizado, têm procurado com muita frequência o judiciário para demandas que às vezes não deveriam estar sendo levadas ao judiciário. Os juízes notam isso, é comum vermos ao conversar com juízes que hoje, principalmente nos juizados especiais, de cada 10 ações, 8 ações envolvem pedidos de dano moral sob a alegação que houve uma ofensa ao direito ao bom nome, à boa reputação, a direito à imagem, assim. Então, isso é um aspecto negativo. A orientação que eu dou é que é uma área, de fato, muito interessante, é uma área que demanda alguma complexidade e é uma área que a orientação que eu dou é que eles, de fato, prestem atenção, porque possivelmente os alunos, assim que iniciarem a sua carreira jurídica, terão demandas nesta área, não importando onde eles atuem, seja na advocacia, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, demandas sobre esse direito à personalidade chegarão ao conhecimento deles, com certeza. Então vale a pena, de fato, uma atenção especial. O presidente do Conselho Federal da OAB participou da solenidade de posse dos ministros Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça, nos cargos de ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem destacou que os ministros darão importantes contribuições para a justiça eleitoral brasileira. Uma importante contribuição à justiça eleitoral. Foi assim que Ofir Cavalcante classificou a posse dos ministros Gilmar Mendes e Castro Meira como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Tanto o ministro Castro Meira quanto o ministro Gilmar Mendes são homens experientes, juristas de escola e certamente vão dar uma grande contribuição à justiça eleitoral brasileira. Uma justiça que cada vez mais se afirma e mostra para a sociedade que é importante exercer a cidadania. O voto é fundamental para que nós possamos transformar a sociedade. O eleitor precisa ter consciência disso. Eu tenho certeza que a chegada desses ministros para cá vai contribuir muito para que o TSE continue a ter esse papel edificante na democracia. A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Na oportunidade, também foi instalada a Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias, que será responsável por apresentar propostas para aperfeiçoar o sistema de prestação de contas de partidos políticos e candidatos. A Comissão da Transparência, que está sendo instalada, revela a preocupação do TSE com a cidadania em nosso país. Isso é muito importante, a transparência é fundamental em todos os setores, mas sobretudo na vida pública. Por isso, a ministra Carmen Lúcia está de parabéns por essa instalação. A comissão é composta por 5 integrantes, entre eles o membro honorário vitalício da OAB Marcelo Lavanieri e coordenada pelo advogado Marcelo Cerqueira. O grupo terá 180 dias para apresentar propostas que garantam a consistência dos dados apresentados e analisados pela Justiça Eleitoral, bem como a transparência das contas e a celeridade do seu controle. A comissão também acompanhará o sistema de prestação de contas das eleições deste ano. E tenho certeza que com isso nós todos teremos novas ideias, novas propostas para o aperfeiçoamento da questão das contas eleitorais, que é uma questão de interesse de toda a sociedade, no benefício da democracia, afirmando que nós contamos com um quadro de servidores extremamente qualificado, devotado, exatamente a que essas contas sejam bem prestadas, para que nós juízes possamos bem julgar, e tenho certeza de que a colaboração será enorme. Por hoje nós encerramos aqui, mas na semana que vem voltaremos com mais um programa OAB Nacional. Até lá e obrigado pela sua companhia.